Da prisão de Alcatraz até os horríveis campos de detenção da Coreia do Norte, aqui estão as prisões das quais nenhum prisioneiro pode escapar. Nos Estados Unidos, na Baía de São Francisco, encontra-se uma das prisões mais lendárias já construídas, a Prisão Federal de Alcatraz, construída em uma ilha de 9 hectares. Construída em 1850 como uma fortaleza para proteger a Baía, ao longo dos anos, os engenheiros americanos fortificaram ela com uma cidadela e muros altos. Mas no início do século XX, Alcatraz tornou-se gradualmente uma prisão militar, antes de ser administrada pelo Bureau Federal de Prisões em 33. Nesse mesmo ano, Alcatraz começou a abrigar prisioneiros civis. O governo, preocupado com o número crescente de assassinatos, queria que a prisão encarnasse a luta contra o crime. A partir daí, Alcatraz tornou-se uma prisão única, tanto por sua localização e gestão, quanto pelo mito e prestígio. Alcatraz era tão fascinante que os criminosos queriam até serem encarcerados lá e completar a sua reputação de fora de lei. Entretanto, tudo era hostil nesta prisão, cercada por águas perigosas e correntes fortes, e quando um prisioneiro foi encarcerado ali, ele foi submetido a tratamentos psicológicos muito dolorosos. Ele foi despojado de seu nome e chamado apenas por um número de série. O prisioneiro foi submetido a uma rotina exigente e uma disciplina total. Havia até uma regra que proibia o prisioneiro de falar em voz alta e ler revistas que pudessem informá-los sobre eventos no mundo exterior. Embora as condições de detenção fossem terríveis nos primeiros dias, eles se tornaram mais relaxados com o passar dos anos. Em geral, os detentos não estavam infelizes por estarem lá. Grandes nomes do crime estavam alojados, como Al Capone ou George R. Kelly. No entanto, se quisessem fugir, sempre se deparavam com obstáculos intransponíveis. Os mais ousados empurraram suas tentativas de fuga ao limite, mas todos falharam. Quando conseguiram enganar os guardas, eles ainda tinham que atravessar a baía, combater as correntes e evitar os grandes tubarões brancos. Os únicos que conseguiram escapar, em 62, foi Frank Morris e os irmãos Angley, usando uma jangada, e ninguém mais os encontrou, e provavelmente se afogaram. Hoje não há mais ninguém na prisão de Alcatraz, que foi fechada definitivamente em 1963, devido aos altos custos de manutenção. Vamos à China, Pequim, e mais especificamente no distrito de Changping, dar uma olhada mais de perto na prisão de Qincheng. Construída em 1958 com a ajuda da União Soviética, esta penitenciária tem abrigado principalmente criminosos de guerra e prisioneiros políticos. Quando os presos chegam a esta prisão, a qualidade da sua estadia depende de sua posição social e gravidade dos crimes. Um prisioneiro de alto escalão pode esperar condições de vida mais confortáveis e acesso a mais atividades de lazer, mas um prisioneiro de baixo escalão, não. O prisioneiro de categoria inferior tem poucos direitos. Eles não são mais chamados pelo nome, mas por números. Ele vive em uma cela apertada e não consegue ver os edifícios ou o pátio através de sua janela. Ele é acordado às 7 horas com apitos e tem que ir para a cama às 9, com os mesmos apitos. E durante a noite, as luzes são deixadas acesas para que os guardas possam vê-lo. Além disso, os prisioneiros são forçados a manter suas mãos fora dos lençóis enquanto dormem. Durante o dia, os detentos não têm uma ampla gama de ocupações. Eles podem fazer exercícios ou andar por aí, mas somente na condição de não entrarem em contato com outros prisioneiros. Eles podem tomar um banho de meia hora por semana ou mês, sob a supervisão de um funcionário. Às vezes é permitido fazer trabalhos manuais, mas não é permitido usar a biblioteca, que é reservada aos prisioneiros de alto escalão, ou comer as mesmas refeições que eles. Eles têm que se contentar com cereais, sopas e legumes, e não podem comer carne ou peixe. No lado positivo, eles podem receber visitas em uma sala especial dividida em 2 seções. A comunicação entre o visitante e o detento se dá através de uma janela de vidro. Embora estas visitas estejam sempre na presença dos guardas e não ocorram com frequência, elas ainda são um conforto. Um consolo adicional é que estes prisioneiros estão vivos e de boa saúde. Na verdade, todos eles poderiam ter sido executados se a ordem de Mao Zedong, de 57, não tivesse sido respeitada. Mao havia dito, em essência, que a execução de criminosos tinha muito mais desvantagens do que vantagens para a sociedade. Mas se eles são mantidos vivos, não são menos maltratados, como conta Wei Jincheng em um livro de denúncia. É relatado que muitos abusos foram praticados em prisioneiros, maus tratos psicológicos, tortura física, punições extremas e privação de alimentos. Finalmente, a prisão de Qincheng é tão segura e bem guardada que nenhum caso de fuga foi registrado. E os presos políticos, deixados à sua sorte sem esperança de salvação, têm apenas 2 opções: morrer ou resistir em silêncio. A prisão
prisão de Tadmor, em Palmira, da qual restam apenas ruínas, foi localizada na Síria e é chamada de o Reino da Morte e da Loucura, por um poeta sírio que foi aprisionado lá. Era uma prisão infernal, onde a única fuga possível era a morte. Construída no meio do deserto em 1930 pelos franceses, a prisão de Tadmor foi, entre 1971 e 2000, o pesadelo de todos os dissidentes políticos do ex-presidente sírio Hafez el-Assad. Em 2015, o Estado Islâmico apreendeu e explodiu todos os edifícios. A prisão de Tadmor foi descrita como o pior lugar do país, onde os prisioneiros mais sortudos não enlouqueceram completamente. Fora de seus muros, ativistas afiliados aos irmãos muçulmanos e contrários ao regime do atual presidente exigiam seus direitos, provocando tumultos sociais e tornando-se cada vez mais populares. Quando as forças da lei e da ordem prenderam esses ativistas, eles foram tratados pior do que a morte. Foram levados à prisão de Tadmor e, como festa de boas-vindas, torturadores infligiram-lhes tormentos atrozes. Os prisioneiros viviam em perpétua angústia, amontoados em um dormitório escuro e insalubre, comendo quase nada e não recebendo visitantes. Mas isto foi apenas uma parte da mortificação que sofreram. Os prisioneiros não podiam olhar nos olhos dos guardas, que podiam perceber pela cor de suas botas. Nem lhes foi permitido olhar para fora da janela do dormitório. Fugir era expor-se à pior punição imaginável. Além disso, eles foram humilhados. Abençoados sejam aqueles que foram pacientes. Aqueles que sobreviveram a esta experiência deram seu testemunho ao mundo, através de suas histórias, e as lembranças que recontaram são assustadoras. A prisão de Tadmor era o símbolo de sua escravidão, e para eles, toda a humanidade tinha que ser informada do que aconteceria dentro daquelas paredes de concreto. Mas este símbolo foi destruído em 2015 por membros do Estado Islâmico, que primeiro se encarregaram de fotografar estes lugares desconhecidos até mesmo para as ONGs. Yassin Haj Saleh, que esteve preso ali por algum tempo, disse que a destruição da prisão foi um golpe à liberdade de todos aqueles que lá sofreram. O pior evento que ocorreu nesta prisão foi sem dúvida o massacre de 27 de junho de 1980. Após a insurreição dos irmãos muçulmanos e uma tentativa abortada de assassinato contra o presidente sírio, as forças armadas sírias decidiram se vingar e atirar como retaliação em seus dormitórios, em milhares de prisioneiros ligados ao movimento rebelde. Este foi o episódio sangrento que a prisão conheceu. Hoje restam apenas ruínas, fotos sombrias e memórias angustiantes. Há muitas prisões horríveis das quais é impossível escapar, mas há poucas como os campos de detenção na Coreia do Norte. Um dos regimes mais totalitários do mundo tem que ter as prisões mais horríveis e seguras. O centro de detenção Kaechon cobre uma área de 155 km², isolada de tudo. Se você é suspeito de se opor ao regime, você está preso por toda a vida. A única coisa que você pode desejar neste lugar abominável é não morrer lentamente de desnutrição e doença. Da madrugada à meia-noite, é preciso realizar tarefas árduas e perigosas nas minas, como ferramentas obsoletas e sem possibilidade de descanso. E você é mal alimentado com pequenas quantidades de mingau. Você se torna magro, fraco e se reduz a comer cobras e ratos. Em resumo, não há situação humanitária mais terrível do que isso. A pior coisa que você pode fazer é fugir ou confiar em um guarda que quer te ajudar. Você pode se sentir tentado a acreditar que ganhou a compaixão dos guardas e que eles querem te salvar. Eles fingem não vê-lo enquanto você corre para a cerca. Mas não, é uma armadilha. Eles não vão te ajudar. Os guardas têm prazer em atirar em você quando você tenta escapar. Não só aprenderam a fazer isso com prazer, devido à lavagem cerebral a que foram submetidos, mas são recompensados por isso. Na verdade, quando conseguem atirar em prisioneiros, eles são recompensados com admissões universitárias. Você pode imaginar algo mais cínico e bárbaro? Finalmente, este campo de escravos continua recebendo prisioneiros políticos. Existem atualmente entre 150 mil e 200 mil deles em todo o país. A cidade de Solitesk, na Rússia, é conhecida por abrigar uma das prisões mais hostis e seguras do mundo. Ali, em um clima árido na fronteira com o Cazaquistão, existe uma antiga penitenciária conhecida como o Golfinho Negro. Os piores assassinos da Rússia estão lá. Assassinos em séries, canibais, estupradores, pedófilos, terroristas, todos eles estão privados de tudo nesta prisão que existe desde 1745. Quando um criminoso chega pela primeira vez, os funcionários penitenciários já retiram qualquer esperança de fuga, para que ele nem sequer conheça a aparência do lugar. Mais tarde, quando o prisioneiro percebe que as chances são nulas, só resta um desejo, que é o de não se tornar um animal, pois nada é humano neste estabelecimento escuro. Desde 2000, os prisioneiros estão lá para o resto de suas vidas. Os prisioneiros são isolados em
celas com cadeados e permitidos 1h30 de exercício diário, em uma gaiola. A cada 15 minutos, os agentes penitenciários fazem uma ronda e ficam de olho neles, se certificando de que estão cumprindo o seu dever. Se os presos tiverem que ser transferidos de um edifício para o outro, eles são algemados e forçados a se agachar para que não possam ver além de seus pés. Nesta prisão, para os infratores, há poucos benefícios para o bom comportamento. A severidade dos guardas os obriga a se submeter, e cada ordem que recebem são obrigados a responder sim, senhor. O único tratamento favorável que recebem é 4 refeições por dia, que consiste de sopa e pão. A segurança máxima dessa prisão é justificada pelo número de criminosos que estão ali, que cometeram crimes bárbaros. Em 2017, havia cerca de 700 detentos, e só eles mataram mais de 4.000 pessoas. Um dos presos, Igor Tinchenko, que foi preso por estar envolvido em um tiroteio em Moscou, disse à Rússia que preferia ter sido morto a passar por esta experiência carcerária. É nesta prisão que todos esses assassinos acabarão com suas vidas, sem nenhuma chance de fugir. Aqui termina este vídeo, no qual você descobriu algumas das prisões mais seguras do mundo. Qual te impressionou mais? Conte pra gente nos comentários.